Irmãos, queridos companheiros, que esta manhã seja para todos nós de grandes reflexões, para que o Evangelho não seja apenas uma lição, mas um ensinamento, uma mudança de postura. Por isso, nós pedimos aos Espíritos amigos, protetores queridos, que nos auxilie a compreender, a absorver as lições como proposta de vida. E que nesta manhã os amigos espirituais possam ampliar as nossas percepções em relação aos ensinamentos que o Evangelho nos traz nesta manhã. Nós vamos ler Instruções dos Espíritos, Perdão das Ofensas. Quantas vezes perdoarei meu irmão? Perdoar-lhe-ei não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontar essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em sua aspiração, que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinarás a teu irmão esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Será brando e humilde de coração. Sem medir a tua mansuetude, farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta porventura as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai a vós mesmo. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, até do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. Ide, meus bens amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, da parte daquele que do alto dos esplendores celestes vos tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo faz 18 séculos. Perdoai os vossos irmãos, como precisares que eles vos perdoem. Se os seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo ainda tendes para seres indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em revelar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que tanto por palavras como por atos o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vos dizeis, espíritas, sede-o, olvidai o mal que vos hajam feito, não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão Bordeaux, 1862. Mestre Jesus, querido irmão, que nesta hora do Evangelho possamos refletir na oração que nos ensinou. E é com ela que nós queremos iniciar esta manhã,
observando cada palavra, para que ela reverbere em nós o desejo de mudanças. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Com esta prece, nós nos alimentamos de fé, de esperança e de desejo de seguir esses ensinamentos que falam tão alto e tão profundo no nosso ser. Que Jesus olhe por todos os nossos irmãos que ora se encontram necessitados, especialmente aqueles que se encontram nos hospitais. Que a misericórdia do vosso amor se faça sobre eles. Jesus, dai-nos força e coragem para prosseguirmos. Que assim seja. Queridos amigos, parece simples, mas não é, essa questão do perdão. Porque todos nós ainda somos espíritos que não vivenciamos as leis de Deus. No Pai Nosso, nós pedimos a Deus que nos perdoe, mas eu também não sei perdoar o outro. E este é um problema que nós vamos percebendo dia a dia, que nós temos sido indiferente ao convite que Jesus tem nos dado para amar e perdoar aqueles que nos ofendem. Nós, muitas vezes, falamos no perdão, mas nós não sabemos perdoar. Sabemos pedir perdão, mas perdoar aos amigos é uma coisa até fácil de fazer, porque amigo a gente tem um olhar diferente. Mas perdoar as ofensas daqueles que nós não somos muito simpáticos, isso tem nos causado maiores dificuldades. E Jesus, quando ele nos ensina o Pai Nosso, ele nos deixa também uma reflexão bem importante: vigiai e orai. E nós podemos entender que ninguém de nós estamos isento do pecado, do erro. E aí nós vamos ver que nós precisamos ver com outros olhos a condição evolutiva de cada espírito que caminha conosco, e não só na evolução, mas na evolução moral. Então, é difícil, né, quando a gente percebe uma pessoa dizer assim: eu não perdoo de jeito nenhum, nunca perdoarei. Então, nós estamos vendo que nós estamos cada vez mais com os olhos fechados para a nossa imortalidade. Porque todos nós somos convidados a perdoar, porque nós ainda estamos diante de situações criadas por nós mesmos que nos pune completamente diante da lei de Deus. E quando Jesus disse que era para nós observarmos quais eram os nossos erros, por isso que ele diz: atire a primeira pedra, aquele que estivesse em pecado, nós podemos ver que nós ainda somos cheios de erros, né? E aqui no Evangelho ele fala: perdoai aos vossos irmãos, como precisais que eles vos perdoem. Como é que eu vou pedir a Deus para me perdoar, se eu não consigo tirar a mágoa, o rancor que está dentro de nós? Estes são sinais que ainda não aprendemos a amar, porque nós guardamos mágoa. E essa mágoa, ela vai corroendo dia a dia e até transformar numa referência de mórbida, de doenças que nós mesmos vamos criando para nós. Então, nós sabemos que todos nós ainda estamos nesse patamar dos nossos enganos,
mas nós precisamos ver que Jesus, ele nos traz toda a proposta para que a gente possa repensar. E tem uma questão que Humberto de Campos narra numa das lições Pecado e Punição, que ele nos diz assim, quando Jesus vai nos ensinar o que está na lei de Deus, mas ele nos mostra, ele fala, vós sois deuses. E qual que é a herança que nós temos recebido do Pai para dizer que nós somos deuses? É que as fagulhas divinas, o germe divino do amor está dentro de nós. Então, enquanto nós não tivermos o desejo de expandir isso, nós estaremos fazendo com que o nosso pensamento caia cada dia mais no erro, no engano. Então, nós estamos num planeta ainda onde nós muitas vezes precisamos considerá-la realmente como um hospital, porque nós estamos doentes. E o pecado, o erro, a punição, o julgamento, ela é uma doença. Então, o Evangelho, ela nos traz o remédio. Qual que é o remédio? É para que a gente possa olhar o outro como espírito e ter um olhar mais suave para que todos nós estamos sendo convidados a mudar, a redimir, a sermos mais benevolentes, a sermos mais indulgentes uns com os outros. E nós vamos ver que Jesus recheou o seu evangelho com esses exemplos. E nós vamos ver que todos nós precisamos entender que, com os olhos do Espírito, a grandeza que Jesus vem nos trazendo para que a gente possa libertar desses erros que estão tão entranhados em nós. Então, nós vamos ver que nós precisamos trabalhar com nossa razão, com pensamento de forma inteligente, para que nós sejamos mais indulgentes. A razão, ela vai fazer com que a gente pondere mais. Será que eu não tenho essas mesmas dificuldades? Será que eu não tenho as mesmas dores que este irmão que está hoje me ofendendo? Quem sabe, se nós começamos a nossa luta para que a gente possa sair dessa ruptura, crescer em espírito, mas nós só olhamos para aquilo que nos interessa. Essa é a grande dificuldade nossa. Então, Simeão, nessa lição, nos mostra que Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: não tenho nada contra o meu próximo. Amigos, hoje, na atualidade, eu tenho certeza que todos nós ainda carregamos essas dificuldades, porque nós estamos num mundo ainda de dor, de provas e expiação, e mesmo nós espíritas, nós falamos para o outro sem trazer essa essência divina para dentro de nós. E aí nós vamos ver que o apóstolo Paulo nos diz que há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Então, muitas pessoas dizem, eu lhe perdoo, mas interiormente alegra com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Então, nós observamos que nós ainda não temos a transparência dos nossos sentimentos. Às vezes acontece alguma coisa com essa pessoa que que já nos magoou um dia, e a gente fala assim, bem feito, sabia que ele era assim. Então, nós continuamos a julgar. E quando nós falamos, eu lhe perdoo, é preciso que a gente elimine essa mágoa, esses rancores, essas energias, que são energias doentes. É por isso que nós vamos adoecendo, amigos, porque nosso perispírito vai registrando essas energias que são elaboradas por nós mesmos. Então, será que o perdão, segundo o Evangelho, não é um verdadeiro perdão? Não é o perdão verdadeiro? Ora, o perdão verdadeiro
é o perdão cristão, é aquele que nós olhamos hoje e que nós precisamos pensar que o passado, ele hoje está presente pelo nosso planejamento reencarnatório, que é pela memória, pela anterioridade, mas nós estamos vivendo uma nova oportunidade. Então, nós precisamos entender que o amor cobre a multidão de nossos pecados. Quando Pedro pergunta a Jesus a respeito de quantas vezes nós deveríamos amar o nosso irmão, e ele fala não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, isso nos mostra que é constante o ódio, a mágoa, o rancor, a indiferença. Não cabe mais, amigos, no nosso coração. É preciso que a gente possa repensar em tudo e nessa mensagem salvadora, libertadora, que é o Evangelho, e que a gente possa, cada dia mais, lembrar que todos nós estamos sob a tutela divina e o amor cobre a multidão de nossos pecados. Isso nós precisamos ter certeza e confiança de que o dia que nós verdadeiramente dissiparmos essas energias, esses pensamentos, essas vibrações do nosso espírito, nós estaremos livres, livres, como aquele exemplo grandioso de Joana de Cusa, quando o capataz que vai ali sacrificá-la, e ela então, ele pergunta se era aquele Cristo que ela amava, e ela responde para ele: não só me ensinou a amar, como não só me ensinou a amar, como me ensinou a amar a você. Então, ela não teve ódio daquele irmão. Não só ensina-nos a amar, mas também ensina-nos a perdoar. Que Jesus nos abençoe, amigos, e que a paz divina do nosso Mestre Jesus possa reverberar em nós esta condição espiritual, especialmente quando finda um ano, nós precisamos rever os nossos atos, nossas atitudes, nossas palavras, para que nos sintamos mais leves, mais fraternos e mais amorosos. E nesta hora, Jesus, nós pedimos o passe para que Ele nos sustente, nos fortaleça, nos dê força e coragem para mudar toda essa situação que hoje temos vivido. Que a misericórdia do vosso amor se estenda sobre todos nós. Mestre querido, fluidifica as nossas águas para que elas se transformem em medicamentos valiosos para cada um de nós. E que nesta vibração suave, Jesus, no convite ao perdão, no convite ao amor, à reconciliação, nós te agradecemos, Jesus, por tudo que tem nos ensinado e que sintamos fortalecidos no bem. Um abraço, amigo, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, que Jesus nos agasalhe hoje e sempre.